Amados irmãos da Igreja Presbiteriana em Sucupira, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Graças a Deus nós temos mais uma oportunidade de podermos estar aqui reunidos na presença do nosso Senhor Jesus, na presença do nosso Deus, para darmos início a mais um momento de estudo doutrinário. Esse que é um momento muito importante para a Igreja do Senhor, para que possamos nos aprofundar em Suas palavras, o que Ele tem para nos ensinar, na doutrina cristã, na doutrina eterna do nosso Salvador. E para darmos início, eu vou convidar os irmãos para que nós possamos orar, suplicando ao nosso Deus a Sua presença conosco e agradecendo por Ele por mais esse momento que Ele nos concede. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Obrigado, meu Deus, por este momento tão precioso sobre as nossas vidas que o Senhor nos concede, debaixo de tua paz, tua misericórdia. E temos mais essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a tua palavra, os teus ensinos, a tua verdade para a nossa vida. Ó Deus, esteja conosco em todo momento, porque a tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu santo nome, tu estarás entre nós, né? E assim nós cremos, porque a tua palavra, meu Deus, é verdadeira, Senhor. Ó Jesus, te suplicamos, Pai Santo, continua, Pai amado, falando ao nosso coração, a Deus, e que o Senhor possa também abençoar todos aqueles, Pai Santo, da nossa igreja, a amada Igreja Presbiteriana em Sucupira, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Tira tudo de nós que não te agrada, Senhor, para que a gente possa dar o nosso melhor ao Senhor. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Bem, nós vamos cantar o hino de número 269. Pureza do sangue de Cristo. Rádio Presbiteriano, número 269. Com a ajuda do nosso irmão Diácono Rivaldo, que estará nos auxiliando a cantar este hino. Pureza do sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz
Bem, vamos continuar. Desta vez nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus, o Salmo de número 119, o maior salmo do livro dos Salmos. Faremos uma leitura dos versos 105 ao verso 112. Salmo 119, a partir do verso 105 até o versículo 112. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os com legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos nesse momento passar para o estudo doutrinário. Nós não estamos fazendo a transmissão desse culto, desse estudo, desse momento de estudo doutrinário, mas, se assim Deus permitir, estaremos transmitindo a gravação pelo canal da igreja. E, juntamente com a gravação, nós vamos tentar também deixar disponível para todos aqueles que estiverem assistindo posteriormente o material que seria disponibilizado, que seria apresentado justamente no momento do estudo, para que os irmãos pudessem acompanhar esse momento de estudo, tá? Então, peço aos irmãos que estejam com as suas Bíblias em mãos, para que a gente possa acompanhar o estudo, claro, todo pautado na palavra do nosso Deus. Bem, nós vamos trabalhar hoje um tema que nós começamos a abordar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto na nossa última mensagem, a mensagem que nós trouxemos no último domingo, no culto de adoração ao nosso Deus. Hoje vamos trabalhar com o tema buscando a santidade. É um tema bastante extenso, que requer um estudo profundo da palavra de Deus, mas o mais importante é que não apenas saibamos de teoria, com toda a palavra do Senhor. Não adianta você ter um conhecimento se você não pratica. Assim é com relação à questão da santidade, que é tão abordada na palavra do Senhor. O Senhor Jesus já falou tanto a respeito de santidade. Os apóstolos, o apóstolo Paulo tanto falou sobre santidade. O Antigo Testamento tem tantas informações, tanto ensino para a gente sobre a santidade, como nós vamos ver um pouco aqui hoje, mas de nada adianta se nós não pusermos em prática. Tá? Então, o propósito maior é que, apesar de termos bastante teoria hoje, sempre com a palavra em mãos, é objetivo nosso sempre pensarmos na prática de tudo isso que nós vamos estudar a respeito da santidade, assim como toda a palavra do Senhor, quando nós a estudamos. Então, nosso objetivo hoje é compreender o conceito bíblico de santidade. O que é santidade? O que é esse processo? O que é que significa essa palavra no contexto bíblico que Deus tem a nos ensinar? E aí nós vamos passar por algumas etapas, pelo menos 4 etapas, nós vamos permear aí, passar para a gente atingir esse objetivo. Nós vamos passar aí pela primeira etapa, um povo separado para Deus,
que vai abordar um pouco sobre a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, e como isso tem a ver com a santidade hoje para a gente. Vamos passar pelo tópico também de Jesus, a consumação da lei, né? O que Jesus fez com a lei mosaica, a lei cerimonial, a lei religiosa, a lei moral, e o que é que isso tem a ver com a santidade. O terceiro ponto, santidade como vivência da lei e sinal de fé. Nós vamos ver como a lei do Antigo e a lei cumprida pelo nosso Senhor Jesus, tudo isso se encaixa, tem a ver com a santidade que nós devemos buscar no Senhor. E o último ponto, Jesus, o objetivo maior de uma vida em santidade. Bem, um povo separado para Deus, a lei de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra do Senhor, ela vai falar sobre santidade. Todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de alguma forma, eles vão abordar esse conceito sobre santidade, buscar a santidade. O que é que significa santo? O que deriva aí a palavra santidade? O que é que significa santo? Eu acredito que alguns irmãos já conheçam o significado dessa palavra, que no contexto bíblico significa separado, ser separado. E no caso do santo de Deus, justamente é o que ele nos ensina, é sermos separados ou consagrados ao Senhor. Então, quando Deus ele instituiu, eu vou fazer um breve resumo, nós não pretendemos nos aprofundar nas leis, aqui aí é um outro estudo, nas leis, principalmente as leis do Antigo Testamento, mas é necessário a gente passar um pouquinho por isso para a gente compreender o conceito de santidade hoje na nossa vida. Quando Deus instituiu as leis como uma expressão do seu caráter justo e santo, lá no Antigo Testamento, ele tinha justamente o objetivo de fazer com que todos os seus filhos também se tornassem moralmente santos. Quando ele criou Adão, ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus falou isso, ele não quis dizer que era a imagem de Deus física, até porque Deus não tem imagem física, Deus é espírito, mas imagem e semelhança no contexto de caráter, no contexto de moral, de vivência, de ser. Então o homem, ele foi criado para viver sob a sua lei. E o que é viver sob a lei de Deus? É ser moldado ao caráter de Deus. Lá em Levítico, no livro de Levítico, no Antigo Testamento, capítulo 11, versos 44 e 45, os irmãos que puderem abrir e acompanhar, seria muito bom. O Senhor Deus ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É muito clara essa fala, essa transmissão aqui em Levítico que o nosso Deus deixou. No caso aí para o seu povo no Antigo Testamento, Levítico ele trata muito das leis, diversos tipos de leis, né? Relacionadas à alimentação, que o povo deveria ter, relacionadas aos sacrifícios, né? A lei religiosa. Mas, mesmo pegando o contexto, se a gente extrair aqui os versos 44 e 45, isso não passa, a palavra de Deus não passa. E aplicando para a gente, Deus continua dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Sede separados, sedes consagrados, porque vós sois minhas criaturas. Eu vos criei para mim. Levítico, novamente, no livro de Levítico, dessa vez no capítulo 19,
verso 2, olha só o que nós encontramos aqui mais uma vez. Capítulo 19, verso 2. Vai nos dizer assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Mais uma vez o Senhor confirmando aí no Antigo Testamento a questão da santidade. Buscai a santidade, sejais santos. É interessante que nas palavras que o próprio Deus usa, ele vai dizer aqui, ó, sereis, seja. Deus está dizendo, por acaso, escolha, veja se você pode ser, veja se dá para ser santo. Não, Deus não está falando isso não. Deus está dizendo o quê? Seja santo. É uma ordem, é um imperativo. Eu sou santo, sereis santos, buscar essa santidade. E aí a gente dá um pulo. Eu falei que ia ser bem breve essa questão do Antigo Testamento, a gente não vai se aprofundar muito, mas o que a gente já começou a perceber é que Deus tratou desde sempre a respeito de santidade com relação à lei. Ele instituiu a lei como uma forma de moldar toda a sua criação, o homem, ao seu caráter, à sua imagem e semelhança. Uma forma que Deus instituiu para que o ser humano pudesse seguir. Mas, quando a gente passa já para a vida de Cristo, na primeira vida de Cristo, fica a pergunta: será que com Jesus vindo à Terra, entrando em nosso meio, em nossa história, participando tudo que o seu povo participava, claro, sem pecar, morrendo, sendo crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, será que a vida de Jesus aboliu a lei de Deus no Antigo Testamento? Será que a vida de Jesus aboliu? A gente sabe que não, de forma nenhuma. A lei do Senhor, ela foi abolida com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Porém, é importante antes nós entendermos o significado da lei hoje e como essas leis se dividiam, tá certo? Jesus, meus irmãos, é o propósito de toda a lei ao testemunhar. Nós sabemos que também no Antigo Testamento todos os livros apontam para quem? Para a vida de quem? Jesus. Todos os livros apontam para a vida de Jesus. Então, se temos a lei nos livros do Antigo Testamento, elas apontam também para o nosso Senhor Jesus. Por quê? Sabendo-se que o Senhor Jesus, de alguma forma, ele iria cumprir a lei. Olha só, João, Evangelho de João, que eles puderem abrir, capítulo 5, verso 39. Olha só o que o nosso Senhor, são as palavras do Senhor Jesus, olha só o que ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus, ele deixa bem claro que a lei, a própria lei que o Senhor instituiu na sua palavra, ela testifica do Senhor Jesus. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, não anulou a lei do Senhor, muito pelo contrário. Ela expandiu o entendimento e expandiu essa aplicabilidade da lei do Senhor nas nossas vidas. João capítulo 5, verso 46, mais à frente um pouquinho no mesmo capítulo, nós conseguimos ler o seguinte: porque se de fato cresces em Moisés, olha só, Jesus está falando já em Moisés, lá no Antigo Testamento, você está falando para os judeus, porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, tudo o que nós vemos na lei mosaica, ela não pode ser instituída para a vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio, mesmo disse que ele veio para cumprir e não para instituir a lei.
Está aí, ó, Mateus capítulo 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E, como nós falamos agora há pouco, Jesus também veio para expandir o entendimento da lei. Mateus 5, mais uma vez, gostaria que os irmãos pudessem abrir Mateus 5, a partir do verso 21. Mateus 5, a partir do verso 21. Temos por título nesse trecho aqui: eu vou fazer a leitura até o verso 26, mas aí esse contexto aqui todo, ele vai até o verso 48, que é quando Jesus ele fala a respeito da lei do Antigo Testamento, na aplicabilidade de nossa época. Então olha só o que é que Jesus nos fala: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltarás, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E aí os próximos versos, do 27 ao 32, Jesus ele vai falar a respeito do adultério. Do 33 ao 37, Jesus vai falar a respeito dos juramentos. Do 38 ao 42, a respeito da vingança. E do 43 ao 48, do amor ao próximo. Então, quando Jesus veio, ele, além de cumprir a lei, ele nos expandiu esse entendimento da lei, de tal forma que, dentro da aplicabilidade do Antigo Testamento, muita coisa não é mais aplicável, porque era um contexto, era naquela época que deveria ser feito, mas, quando se trata de caráter e moral, que sempre foi o propósito de Deus na criação do homem, a lei de Deus, ela se permanece, e ela continuará permanecendo, porque a lei de Deus é ela quem molda o filho e a filha de Deus a um caráter santo, a um caráter de santidade. Lembrando que o título do nosso estudo de hoje é Buscando a Santidade, tá certo? Então, o cumprimento da lei mosaica, ficou outra pergunta, tá? Depois de tudo isso que nós vimos, desde o Antigo Testamento, a instituição das leis de Deus, né? As leis de Deus no Antigo Testamento, é importante lembrar que não se resume apenas aos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, Deus instituiu leis. Indiretamente falando ali, mas Deus instituiu leis. Por exemplo, quando ele criou Adão, ele disse o quê? Cuidai de todas as outras criaturas, né? De todas as outras criações, multiplicai a terra. São ordenanças. Se são ordenanças, são leis instituídas por Deus. Quando ele instituiu os 10 mandamentos, ali ele resumiu todas aquelas leis dos 10 mandamentos, para que o povo pudesse compreender e buscar a obediência do Senhor, tá? Mas, pergunta, o cumprimento da lei mosaica por Jesus significa que não precisamos, preste atenção, o cumprimento da lei mosaica por Jesus
significa que não precisamos mais obedecer à lei. Olha só, lei mosaica, 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos, Jesus disse: eu vim para cumprir e não para revogar. O povo tinha que cumprir para que pudesse andar nos caminhos do Senhor. Com a vinda de Jesus Cristo, com a sua morte, como sacrifício vicário, completo, perfeito, Jesus, a gente sabe que Ele morreu em nosso lugar em favor dos nossos pecados, porque nós não temos condições por nós mesmos de alcançarmos a santidade do Senhor, a salvação do Senhor, somente pela fé no meio de Jesus Cristo. Mas quando Jesus veio, Ele também de alguma forma cumpriu a lei. Mas isso não quer dizer que aquelas leis que o Senhor falou, a gente vai deixar também de buscar exercê-las, não. De que maneira? Nós precisamos sim buscar exercer essas leis, mas aos moldes do que Jesus nos ensinou. Então vamos ver lá em Mateus capítulo 22, mais um pouquinho aí na frente, no livro de Mateus capítulo 22, dos versos 36 ao 40. Ou melhor, do 34, que a gente entende melhor o contexto. Mateus, capítulo 22, dos versos 34 ao 40. Olha só o que Jesus falou para alguns fariseus que estavam ali reunidos. E é claro que de alguma forma cabe sim para a gente também. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus quis dizer aí, meus irmãos? Que aqueles mandamentos que o Senhor havia instituído lá no Antigo Testamento, eles continuam sendo válidos para hoje. Só que o Senhor Jesus, Ele resumiu em 2 grandes mandamentos: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isso aí é absoluto. Se você ama ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, é sinônimo de adoração, de que você reconhece Deus como o único a ser adorado. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todos aqueles outros mandamentos, quando a gente pega na lei mosaica, eles estarão resumidos nesses 2 mandamentos. Então, se você estiver cumprindo o primeiro mandamento que Jesus falou aqui, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, você não estará, por exemplo, idolatrando. Você não estará buscando ídolos, como está lá na lei mosaica. Quando você está amando o seu próximo como a si mesmo, você não está tendo inveja, você não está adulterando, você não está cometendo homicídio, que a gente sabe que na lei do Senhor, o homicídio não é apenas aquele que pratica o ato de homicídio, mas aquele que já intenta a inveja ou o mal contra o próximo, já comete homicídio. A gente consegue estudar isso lá no Catecismo Maior de Westminster, tá certo? Fica aí para os irmãos darem uma olhada mais a fundo. Então, só para a gente fechar esse momento, o Senhor Jesus, Ele cumpriu em nosso lugar a lei com relação à salvação, porque nós não conseguimos cumprir a lei integralmente com relação à salvação, nós somos pecadores, mas é dever nosso buscarmos fazer a vontade do Senhor, cumprindo o que Ele nos ensina na sua palavra, na sua lei. Tá certo? Então, olha, a confissão de fé, eu falei agora na confissão de fé e a gente vai passar para ela também. A confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 19, ela explica
e propõe a seguinte divisão acerca das leis. Nós temos muitas leis, tanto no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, e a gente viu que elas são resumidas hoje no Novo Testamento nessas duas principais, do que resume as leis proféticas, como Jesus falou. Mas olha só como a Confissão de Fé ela propõe essa divisão das leis. Ela propõe em lei civil ou judaica, que a lei civil judaica no Antigo Testamento tinha a finalidade de regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Quando Deus instituiu a lei judaica, Ele instituiu para regular a sociedade com relação ao contexto civil, as pessoas, o modo de agir das pessoas entre as pessoas. Nós temos leis hoje, não temos? Nós não temos leis que regulam a sociedade. Então, antigamente, Deus permitiu, instituiu e permitiu as leis civis e judaicas para a organização da sociedade judaica naquele período em Israel. Porém, preste atenção, não é aplicável normativamente em nossa sociedade hoje. As leis de Israel no Antigo Testamento não são mais contextualizadas, cabíveis à nossa sociedade. Nós temos outras leis que regulam a sociedade. Tínhamos também a lei religiosa, que tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, para Jesus, fora do qual não há esperança. Aí sim, ela foi cumprida, a lei religiosa, ela foi cumprida, como por exemplo, a circuncisão, ela foi cumprida com a vinda de Jesus e também não é mais aplicável hoje. Porém, nós temos aí a terceira divisão, que é a lei moral. Na lei moral, nós temos a finalidade de deixar bem claro, Deus tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando a discernir entre o que é bom e o que é mal. Essa lei moral representava no Antigo Testamento e representa hoje a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento e aos seus principais deveres. O que fazer, os principais deveres com relação à espiritualidade. É aplicável em todas as épocas e ocasiões. Então, leis civis e leis religiosas do Antigo Testamento, elas não são mais aplicáveis. Lei civil era da época, contextualizada na sociedade da época. Lei religiosa apontava para Jesus. Jesus veio, cumpriu a lei religiosa. A lei moral sempre existiu, desde a criação do homem, ela permeia e vai permear até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela continua valendo, conforme nós vimos agora com o Senhor Jesus falando a respeito dos dois grandes mandamentos. Certo? Então, nós estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que duas coisas importantes: continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Os dois grandes mandamentos, resumida nos 10 mandamentos, e conforme Jesus nos ensinou, representa o caminho traçado por Deus no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo em nossa pessoa. Então percebam que a lei moral, ela continua presente, e se a lei moral continua presente, o processo de santificação para a santidade que o Senhor almeja de cada um de nós, que nós devemos almejar para o Senhor, ela continua presente. João 14,15, Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A morte de Jesus, meu irmão, deu a todo redimido a garantia de regeneração, ou seja, um novo coração no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Não há mais domínio do pecado, mas o fortalecimento do salvo para a prática da verdadeira santidade, buscando sempre fazer a vontade do Senhor. Então, para a gente fechar esse primeiro momento aqui, nós
entendemos, conseguimos associar. Eu estou demorando um pouquinho a chegar na questão da santidade, mas a gente vai entrar agora, tá certo? Que é o ponto principal do nosso estudo. Mas a gente precisa entender como isso vem desde o Antigo Testamento, da criação, das leis que o Senhor instituiu para o ser humano, no Novo Testamento com a vida do Senhor Jesus, e que o propósito geral é todo aquele que foi regenerado, salvo, regenerado, transformado pelo sangue do Cordeiro, recebeu o Espírito Santo. E quem é que atua na vida do salvo? É o Espírito Santo que nos impulsiona a buscar, a fazer a vontade do Senhor. Mas, por outro lado, Deus não nos fez meros fantoches. Deus não nos fez apenas para ficar condicionando a gente. Ele nos deu também vontade. Ele nos deu desejos. É tanto que Ele nos dá ordens. Ele nos orienta com ordens. Então, uma coisa é você entender que é salvo pelo Espírito Santo que habita, pelo Senhor Jesus, pela graça de Deus, com o Espírito Santo que habita em sua vida. É Ele quem vai te dar esse desejo, direcionar, abrir a sua mente para compreender a vontade de Deus, que você deve fazer a sua parte também. Deve buscar exercer essa vontade do Senhor. Mas só consegue exercer porque tem o Espírito Santo do Senhor. É bem interessante quando a gente vai se aprofundando. Eu deixei aqui para a gente fazer uma leitura do capítulo 13 da Confissão de Fé do Westminster, mas aí eu vou deixar para os irmãos depois fazerem essa leitura, tá? Senão a gente vai se estender demais e não vai concluir essa primeira parte aqui. Bem, vamos agora, de fato, à questão da santidade. O título do nosso estudo é Buscando a Santidade. Entendemos o contexto da santidade dentro do trabalhar de Deus, na instituição de suas leis, especialmente da lei moral, que continua desde sempre conosco. Porém, agora a gente vai, de fato, à luz da palavra do Senhor, identificar o que é que a gente deve fazer, né, quais são as características, né, de uma pessoa que está em santidade, para que você também possa observar e buscar isso na sua vida. Olha só, no século XVIII, tivemos, pela graça do Senhor, um homem, bispo inglês, que viveu nesse período, um bispo chamado J.C. Ryle, né? Ele escreveu um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele tirou um trechinho lá de Hebreus, acho que é Hebreus 12, e deu o título ao livro, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E evidentemente, todo o livro que ele escreveu, toda a descrição foi pautada na palavra de Deus. De acordo com as palavras de Ryle, ele diz uma coisa muito importante, já no prefácio do livro, já no primeiro tópico lá, que é a apresentação. Olha as palavras dele. Ele escreveu isso em 1879. Desde muitos anos, tenho a profunda convicção de que a santidade prática e a inteira autoconsagração a Deus não são suficientemente seguidas pelos crentes modernos. Ele escreveu isso em 1879. E ele, como ministro, né, do Evangelho, como pastor, ele já observava isso em suas ovelhas. Ele já conseguiu observar que, apesar de os crentes em Deus conhecerem na teoria, foi por isso que eu falei muito no início da nossa mensagem de hoje, é importante não só ter a teoria, mas a prática, era justamente porque a gente ia falar sobre isso aqui. Então ele já percebia que estava cheio de teoria, a mente das pessoas, dos crentes estavam cheios de teorias, mas de prática, relacionando a santidade, não existia. Não existia uma vida prática de santidade, apesar de saber, não pratica. Como é isso? E aí ele escreveu mais. As Escrituras certamente nos ensinam que, para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal
e trabalho tanto quanto a fé. É interessante, né? Essa palavra dele, porque ele vai dizer que não adianta só você ter fé. Nós sabemos que a fé nós temos para a salvação. Não se alcança a salvação por obras. Não se alcança a salvação por obras. Salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo pela fé. Mas, no que trata as evidências de salvação, aos frutos de salvação, aí existe o esforço pessoal. Então ele faz essa distinção aí, né? E é importante também, eu falei a respeito de fé, ele falou na verdade a respeito de fé. A fé para salvação, a fé justificadora, aquela fé de justiça que só Jesus pode nos dar, alcançamos porque cremos. Mas é importante a gente fazer uma diferença entre a fé justificadora e a fé santificadora. Esse termo fé santificadora nós encontramos justamente na leitura aí desse livro de J.C. Ryle. Daí ele vai apontar alguns trechos da palavra de Deus que vai nos fazer entender melhor a respeito da fé justificadora e a fé santificadora. Romanos 3:28, acho que todos conhecem, vai nos dizer o quê? Justificados, ou seja, o que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que não é mais condenada, é uma pessoa que já está justiçada. Ela não tem mais condenação sobre si. Justificados, pois, mediante a fé. São as palavras do apóstolo Paulo, lá no livro aos Romanos, a sua carta aos Romanos. Porém, o apóstolo Tiago, lá em seu livro, capítulo 2:17, ele vai nos dizer assim: a fé, aquela fé justificadora, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a gente fazendo esse comparativo, a gente consegue perceber o quê? A fé santificadora, aquela fé de prática, a fé que nós devemos, pela fé que nós devemos exercer, ela não justifica o homem, pois a salvação é só pela fé, independente de obras. A fé que justifica, ela leva à fé santificadora, ou seja, frutos de uma genuína justificação. Então, Mateus 7,16, pelos frutos conhecereis as árvores. Depende da tradução da Bíblia aqui. Então, olha, mais uma vez, nas palavras de Ryle, em conformidade com a Bíblia, sempre, vemos que a fé é uma graça que não trabalha, mas que simplesmente confia, descansa e se apoia em Cristo. Romanos 4:5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Ele está falando mais uma vez a respeito da fé justificadora. É importante que você leia todo o capítulo 4. Paulo vai falar sobre isso aí completamente. A fé santificadora é uma graça cuja própria existência consiste em ação, porquanto atua pelo amor à semelhança de uma mola mestra, impulsiona totalmente o homem interior. E são as palavras do escritor, do pastor Ryle. Ele está dizendo que a fé santificadora é uma graça que nos impulsiona a fazer as coisas. Nós devemos fazer as coisas à vontade do Senhor. E aí Gálatas 5:6 vai nos dizer o quê? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Bem, para a gente fechar esse nosso momento sobre como buscar a santidade, nós vamos compreender
justamente o que é santidade, à luz das Escrituras e pautado em alguns pontos que o pastor Riley, ele discutiu lá em seu livro. Tudo sempre é um resumão, né? Aqui a gente teria vários estudos sobre essa questão de santidade. Cada um desses pontos que eu vou trazer para vocês agora, bem rapidinho, a gente teria aí horas e horas, dias e dias de estudo para a gente se aprofundar. Mas o que a gente tem aqui é suficiente para pelo menos a gente dar o pontapé em fazermos uma autoavaliação. É uma espécie de checklist aqui. Queria que você observasse e fizesse um checklist, tá? Sempre pautado na palavra do Senhor. Então, o que é a santidade? Primeiro, é ter o hábito de ter a mesma mente de Deus. Mais uma vez, Deus é Espírito, Ele não tem cérebro, né? E uma mente instalada lá no cérebro. Quando a gente fala de mente, estamos falando de caráter, pessoa de Deus. Então, é ter o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que tomamos conhecimento da mesma, ou seja, conhecemos o caráter de Deus através das Escrituras. Deus nos deixou a sua palavra como nossa única regra de fé e prática. E é através da sua palavra, da leitura e meditação, não adianta só ler como livro, a gente precisa meditar. E o que é meditar? É aplicar em nossa vida. Tá? Então, através da leitura e meditação da palavra do Senhor, a gente conhece o caráter de Deus. Então, santidade é ter hábito. É ter o hábito. Se você puder escrever aí, é ter o hábito de ter esse caráter de Deus na sua vida. Sempre através das Escrituras. 1 Coríntios 2,16 vai nos dizer o quê? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo, qual é o único que perscruta o coração do Senhor, de Deus? É o Espírito Santo. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E é Ele que nos instrui na palavra do Senhor. Segundo, o que é santidade? É esforçar-se para evitar todo pecado conhecido, observando cada mandamento revelado. Esforçar-se, ou seja, buscar fazer, nesse caso aqui, buscar evitar tudo aquilo que nos afaste de Deus, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações. Veio aquele desejo, o Espírito Santo, quando ele está vindo dentro de nós, quando ele está em chamas dentro de nós, ele diz: está errado, não faça, está errado. E aí cabe a mim, vou fazer ou não vou fazer. Romanos 7,22. Porque o apóstolo Paulo falando mais uma vez aos Romanos: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Salmo 119, 128. Por isso, o que é que o salmista diz? Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Ou seja, o que é santidade? O que é buscar a santidade? É fazer de tudo, uma vez que nós conhecemos a palavra do Senhor, o Senhor nos orienta e nos instrui no que é certo e no que é errado, é nós fazermos de tudo para evitarmos o pecado da nossa vida. Terceiro, o que é santidade? É esforçar-se para ser semelhante ao nosso maior exemplo de santidade, o nosso Senhor Jesus. Jesus foi e é perfeito. Ele veio à terra, tudo que Jesus fez aqui foi sem pecado, é o maior exemplo de santidade, não só nas palavras que ele nos deixa, mas na prática que ele vivenciou enquanto esteve aqui na terra. Romanos 8,29. Mais uma vez o apóstolo Paulo. Mais uma vez o livro de Romanos. Romanos é um livro doutrinário, né? Se a gente ler Romanos, a gente vai aprender doutrina bíblica a fundo, profundamente. Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 João 2,6: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, buscar, andar, fazer, falar, agir, pensar como Jesus. 1 Pedro 2,21: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Então Jesus é o nosso maior exemplo de santidade. É em Jesus que a gente deve ver as nossas palavras, que a gente deve moldar o nosso caráter em tudo. Devemos pensar sempre com Jesus, devemos agir sempre com Jesus. Tudo que você fizer na sua vida, pense em Jesus. Tem um livro, eu não me lembro agora o ano dele, que o título é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Esse livro ele traz para a gente essa reflexão, né? Todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, todos os meus propósitos, as minhas intenções, o que Jesus faria em meu lugar? Então, quando a gente conhece a vontade do Senhor, a gente estuda, a gente conhece a vida de Jesus, a gente está conhecendo a vontade do Senhor, a gente começa a moldar a nossa mente pelo Espírito Santo que nos orienta, e aí é que a gente vai buscar a andar nesse mesmo caráter, nosso Senhor Jesus. 4. Poderia resumir tudo aqui, né? Nesse terceiro ponto já encerrar, porque se a gente anda como Jesus, ou busca ser semelhante como Jesus, a gente já está praticamente a todo o caminho andar da santidade, tá certo? Mas é interessante a gente destrinchar um pouquinho mais. 4. O que é santidade? É exercitar os frutos do Espírito. Quem lembra de alguns frutos? Mansidão, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio, controle da língua, né? Domínio próprio, e vários outros lá, estão lá em Coríntios, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, quando ele está exortando o povo de Corinto, ele fala a respeito dos frutos do Espírito. E aí, Números 12:3 vai nos dizer assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem, está dizendo aqui que Moisés era um homem calmo, era um homem tranquilo, mas porque ele exercitava os frutos do Espírito Santo. A morte, Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então esse órgão tão pequenininho também, o apóstolo Paulo fala lá nos frutos do Espírito Santo, domínio próprio, em ações e em palavras. A gente tem que ter muito cuidado, e isso é um sinal de santidade na vida de quem assim faz. 5. É ter autocontrole e abnegação sobre os próprios desejos, restringindo as inclinações carnais. É o que nós vimos agora há pouco. A gente fazer de tudo para não ceder às tentações, ao pecado. A gente não conhece a lei do Senhor, então a gente sabe que não deve ceder. Lucas 21:34, Senhor Jesus falando: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. 1 Coríntios 9:27, palavras do apóstolo Paulo: mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como é que eu vou falar para a pessoa sobre santidade, sobre Jesus, sobre buscar o Senhor Jesus, sobre buscar o caráter do Senhor Jesus, se eu não estou buscando fazer isso? Buscar, fazer.
A autonegação. Quando eu digo autonegação, é negar-se à carne, aos desejos carnais, ao desejo pecaminoso, que está sempre ativo em nós. Aquele que diz que tem pecado é o quê? Mentiroso. Já está pecando, na verdade, né? 6. Vamos já no finalzinho. 6. O que é santidade? É praticar o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou: o amor ao próximo, o amor fraternal. A ninguém, Romanos, de novo, 13:8, o apóstolo Paulo vai nos dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, ou seja, tem feito a vontade do Senhor, está crescendo em santidade, está cada vez mais se consagrando ao Senhor. Então, a prática do amor, amar ao próximo. Tem muitos outros versículos aqui que a gente poderia citar a respeito do amor, mas a gente sabe que o amor é um dom maior que nós temos e devemos exercer. 7. O que é santidade? É ser humilde, misericordioso e benevolente. São várias características que nós temos aqui que a gente está resumindo, tá certo? O que é que nos diz aí Atos 9:36? Havia em Jope uma discípula com o nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. A questão da misericórdia, da benevolência. Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje é um mundo do egocentrismo, só nos extingue, né? Nos estimula a isso, a só olharmos para as nossas necessidades e nunca o que está ao nosso redor. 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. O apóstolo Paulo falando lá aos Coríntios. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito desse versículo. É você, sempre que vier aquele desejo de você se achar mais que outra pessoa, esse versículo aqui é um ceifa, ele corta na hora. Ele vai te dizer, ó, tu é menor do que aquele irmãozinho ali que, sei lá, tem menos posses, é porque nós não temos posses, tudo é de Deus, que não tem o mesmo emprego, qualquer coisa que venha à sua mente, queira menosprezar qualquer outra pessoa, que isso não é amor ao próximo, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui para a gente. Considere-se cada um inferior ao próximo, ou seja, considere uns os outros superiores a si mesmo. Sempre quando nos considerarmos inferiores, ele está dizendo no sentido de que eu preciso sempre estar buscando o bem do meu irmão, do meu próximo. Se possível, até me esvaziando de mim mesmo. Porque somos um povo. Independente se é da igreja, se não é da igreja, o nosso dever é sempre agir com humildade, misericórdia e benevolência. O que é santidade? É ter pureza de coração e fugir de toda imundícia e impureza de espírito, a questão do pecado. 1 Coríntios, ou melhor, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz levantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo, sabendo nós que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. 9. Santidade é ter temor a Deus e portar-se sempre como se estivesse em sua presença. Essa aqui é importantíssima. Aquele que tem um verdadeiro temor ao Senhor, e quando eu digo temor não é apenas medo, é reverência
é respeito, ele sempre estará se portando em qualquer lugar, em qualquer pessoa, ou na ausência de qualquer pessoa, em qualquer momento, se portando como se estivesse na presença do Senhor. Ele sempre está com o Senhor e o Senhor sempre está com ele. Ele sempre isso. Neemias 5,15 vai nos dizer: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não fiz, por causa do temor a Deus. Essas são as palavras de Neemias. Colossenses 3,22: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, tudo que fizermos, se nós queremos buscar a santidade, se nós queremos a santidade do Senhor em nossa vida, tudo que fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não para homens. E por último, santidade é ter uma mentalidade espiritual. É viver com a mente sempre focada no espiritual. No mundo, a gente precisa estar ligado. A gente não precisa estar vivenciando com as coisas do mundo. A gente deve estar esperto para não cair na cilada da coisa do mundo. Mas, com o espiritual, que é a palavra do nosso Deus, leitura, meditação e oração, é o que a gente deve sempre estar buscando fazer para alcançarmos essa almejada santidade. Salmo 119:57: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Salmo 63:8: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O objetivo maior da santidade, meus irmãos, para a gente encerrar, é refletirmos a imagem de quem? A nossa imagem? A imagem do meu irmão? A imagem do pastor? De quem? De Cristo. Santidade é refletir a imagem de Cristo. Deve ser percebida em nós pelas pessoas. Nossa vida deve ser um espelho de Jesus. Todo aquele que olhar para nós não deve olhar Leonardo, não deve olhar Rivaldo, não deve olhar Breno, não deve olhar Gilson. Deve olhar em nós Cristo, ou seja, o caráter de Cristo, como Cristo agia. Se agirmos como Cristo, as pessoas vão ver como Cristo agia. Não significa perfeição. Estamos em um processo. Até porque nós somos pecadores. Estamos a todo momento aqui cambaleando, penando para não levar um pouco aí e se arrebentar pela misericórdia do Senhor. Estamos em um processo. Mas a cada passo que nós damos e vencemos, crescemos aí um degrau em santidade. É um processo gradual, completo. Quando é que a gente vai completar esse processo? Na eternidade, na glória, quando formos levados para o Senhor, para o seio do Senhor. E quanto mais buscamos a santidade, mais parecidos com Jesus e mais próximos de Deus estaremos, confirmando a nossa fé verdadeira, a salvação. Lembre-se, só verá a Deus, preste atenção, isso aqui é muito importante, que é o que a gente vai fechar aqui hoje. Lembre-se, só verá a Deus em espírito e em verdade aquele que é verdadeiramente santo. Nós, do jeito que estamos aqui hoje, não conseguimos ver Deus, porque Deus é perfeição. Deus é a perfeição da santidade. Devemos buscar aqui hoje, na sua palavra, em obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinos, crescer em santidade, para, em nome do Senhor Jesus, já salvos pela sua graça, pelo seu sangue precioso, alcançarmos essa santidade, essa pureza, aptos a encontrarmos com o Senhor. Começa nessa vida, conclui na glória. Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é bem simples, bem simples. Se você acha que, mesmo com a sua convicção de santo, de fé, do Senhor Jesus, salvo, que a palavra de Deus nos ensina a termos a certeza da salvação. A palavra do Senhor nos ensina isso. É bíblico, devemos ter essa certeza de nossa salvação no Senhor Jesus. Mas essa certeza não é uma certeza para a gente ficar inerte. É uma certeza para a gente cada vez mais buscar fazer a vontade do Senhor. Crescer na vontade do Senhor, exercer a vontade do Senhor e praticar para que o mundo veja em nós quem é Jesus, que é o objetivo de nossa vida aqui na terra. Tudo culmina, tudo conclui para o objetivo maior. Jesus. É evangelizar, mostrar às pessoas quem é Jesus. Tem um resumo aqui, mas eu acho que eu já resumi demais, né? Santidade é estar em conformidade com a lei, como a gente viu no início. É o oposto do pecado. Não deve ser confundida com a fé justificadora. Requer ação e prática, que é a fé santificadora. É um sinal visível da verdadeira fé para a salvação, que culmina em Jesus. Meus irmãos, nós, como eu falei no início, temos muito a estudar sobre santidade, santificação. Tem muita coisa a se aprofundar, mas esperamos que tenha ficado claro, você tenha feito seu checklist, se você está conseguindo cumprir esses pontos. Não é importante que cumpra apenas alguns deles, mas sim todos esses pontos. Busque fazer a vontade do Senhor em sua vida. Mesmo quando você estiver desanimado, quando estiver cansado, quando estiver sonolento, busque o Senhor. Devemos buscar o Senhor todo o tempo, porque o diabo anda ao nosso derredor. Qualquer vacilo, ele vai lá e traga a gente, derruba a gente. Que Deus nos abençoe cada vez mais com a sua graça e a sua misericórdia. Nós vamos encerrar esse momento, acredito eu que bastante edificante, pela misericórdia do Senhor. Vamos encerrar cantando um hino, já bastante conhecido dos irmãos, hino de número 400, oração por proteção, mais uma vez com a ajuda do nosso irmão Diácono Rivaldo, do violão. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, em tua maravilhosa presença, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, pela tua misericórdia,
Ó Deus, tem nos instruído, tem nos orientado, tem nos permitido, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, compreendermos a Tua palavra, os Teus ensinos, os Teus mandamentos. Tudo que Tu deixaste para nós, Senhor Deus, não deve ser visto como um peso, mas como uma graça sobre a nossa vida, porque tudo que o Senhor nos ensina na Tua palavra é para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor. O Senhor que é santo, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é puro. Senhor, nos ajuda a buscar a santidade, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos ajuda, Senhor Deus, a investirmos, Pai Santo, tempo mais tempo em nossa vida, nos derramando na Tua palavra, nos derramando aos Teus pés em oração, e exercendo tudo aquilo, Senhor Deus, buscando exercer tudo aquilo que a Tua palavra nos orienta a fazer, porque cremos, primeiramente, na graça da salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, cremos que o Senhor Jesus continua em nós pelo Seu Espírito Santo, cremos que o Teu Espírito Santo nos habilita, nos direciona, nos condiciona a fazer a Tua vontade, mas, Senhor, que nós também possamos, Senhor Deus, dar o nosso passo, fazer, meu Deus, buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso vigor, com a nossa mente, com o nosso entendimento, fazer a Tua vontade e Te obedecer, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua paz, Pai Santo, abençoa todos aqueles irmãos que nos acompanharam até então, abençoa a nossa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o que nós pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe, e se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos reunidos mais uma vez para o nosso momento de oração com os irmãos, oração e comunhão com os irmãos. Que Deus os abençoe.